Eu creio que não é mais um culto de quinta, só mais um culto de quinta, mas eu creio que está chegando uma consciência para nós daquilo que nós somos em Deus. Não é por meio da política, não é por meio do sistema do mundo, mas é por meio de Jesus. Por mais que a gente esteja no meio de tudo isso acontecendo, essas coisas todas, mas a nossa atenção nunca deve ser para Deus como é para essas coisas. Todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição de levantar nossas mãos, eu creio que o teu planejamento de vir para um culto, ele começa de manhã. Você começa a se programar ali, ajeitando uma coisa daqui, ajeita o menino dali, bota comida para o cachorro ali, já deixa tudo no esquema. Por quê? Porque existe um compromisso da tua parte com a palavra de Deus. Irmãos, naturalmente falando, eu sei que existe todo um contexto nosso, de trabalho, de situações, de adversidades. Na hora que eu estava pegando o carro para vir, eu saí um pouco atrasado de casa, porque a Josiane foi fazer umas outras coisas, porque a gente tem um compromisso de estar aqui no horário que é para estar, no horário correto. Rapaz, na hora o diabo disse assim: já pensou se o pneu do teu carro tivesse furado? Eu ia dizer, a única saída era ligar para o pastor e dizer: pastor, assume o negócio aí, ministra a palavra aí. Sabe, mas é interessante porque tudo aquilo que vem na nossa mente, nós precisamos pensar antes de falar. Não é assim? Então todas as vezes que a gente nos coloca nesse filtro da palavra de Deus, a gente nos coloca nessa disposição de ouvir a palavra. Sabe, a nossa confiança não tem que estar nas coisas, tem que estar em Deus. Independente de qualquer situação, irmãos, eu estava ali agora ouvindo esse louvor e Deus disse: não importa a situação, crê em mim somente. Não importa o que você está vendo, crê em mim somente. O que é a situação diante do poder de Deus? Meu Deus do céu. O que é esse poder que nos assiste diante de uma adversidade? Sabe, irmão, 2016 veio a palavra do Senhor a mim, para eu sair daqui e ir para Águas Lindas. Irmãos, eu passei tanta pressão quando eu me mudei lá para Águas Lindas. E para completar, a gente pegou um cachorro pequenininho, pegou o Bob, e o Bob foi crescendo. E o Bob gosta, eu não sei se o cachorro de vocês é assim, mas o Bob gosta de correr atrás de carro, eu não sei porquê. E eu peguei, abri o portão lá em Águas Lindas, ele correu, estava passando aqueles carros que pegam o lixo. Rapaz, eu não sei se o cara fez de maldade, eu só sei que ele bateu no Bob. Pá. Aí essa perna dele, deixa eu ver qual que foi a perna, essa parte. Foi essa. Calma, deixa eu trazer esse contexto para vocês entenderem esse negócio. E essa parte dele deslocou. Aí eu estava desempregado, meu carro tinha sido roubado, a parcela da minha casa estava atrasada. E o cachorro com a perna quebrada deslocou essa região mesmo, deslocou. Ele passou uma semana gritando. Eu não tinha dinheiro para levar no pet. Pensa uma situação, eu não queria matar o cachorro, não tem, né? Foge da minha lógica isso. Ele não conseguia comer. Sabe, irmão, pensa na situação, meu carro tinha sido roubado, eu estava desempregado, a porta nenhuma se abria para mim. E o cachorro gritando, passou uma semana gritando. Eu pensei que ele ia morrer. Não tinha como eu fazer nada. Irmãos, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que aquilo que está sobre o nosso controle, ele precisa obedecer a nossa palavra, não importa o que seja. Eu creio que Deus agiu ali no meu cachorro, eu creio nisso.
Por quê? Porque está debaixo da minha palavra. E eu disse assim: cachorro, chamei o nome dele, né? Bob, eu não tenho pedigree, mas a palavra que eu tenho eu te dou. Não, brincando, mas eu falei: em nome de Jesus, você não vai morrer e você vai sarar. Mas eu não tenho dinheiro para te levar no pet, no veterinário, mas você vai ficar curado. Irmão, debaixo daquilo que a gente ouve. O que você está ouvindo aqui? A palavra da fé. Não importa o cenário que você está vendo diante de você, meu irmão, você precisa de alguma forma sair desse meio natural e ser transportado para essa palavra que te assiste. E eu disse: ó, você vai ser curado, você vai se levantar daí. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já foi lá em casa. O Bob toda vez corre atrás do meu carro, e ele conhece a buzina do carro. Na hora que você aperta, ele sabe. A Josiane, às vezes ele se perde, eu não sei porquê, ele sai correndo atrás do carro e não consegue voltar. Mas melhorou, irmãos, diante de uma palavra para um cachorro. Aí eu te pergunto: a situação que a gente está vivendo, ela pode ou não pode se dobrar diante da palavra de Deus? Então, por isso que não é mais um culto, é um culto que ele vai determinar o nosso destino. O tema da ministração: confiança, é uma semente. A confiança, a gente pode acrescentar, a confiança em Deus é uma semente. Pode anotar assim. E todas as vezes, irmãos, que eu comecei a aprender isso, que todas as vezes que você está debaixo de uma pressão, quando você coloca o teu joelho, ou você levanta a tua mão e diz assim: Pai, eu não vou ligar para ninguém, eu sei que você me assiste. Irmãos, é você e Deus ali. Você pode, é pecado você ligar para o teu irmão? Não. Mas a palavra que você está ouvindo, irmão, vai ter uma hora que você vai abrir a tua boca e você precisa declarar isso que você está ouvindo. Porque eu creio que nós não somos uma cisterna, nós somos um rio. E água parada dá dengue. Crente parado fica gordo. Nós precisamos exercitar essa fé que nós estamos vivendo. Não importa o cenário, meu irmão. O que é que você quer que mude na tua vida hoje? Faz uma lista. Coloca isso diante de Deus. Vamos ver se Deus é Deus para mudar ou não. Rapaz, eu já vivi isso. Diante de um cenário de falta, meu irmão, Deus diz: ei, olha para mim aqui, olha. Você está vendo, você está me vendo. Você não vai considerar a falta, vai considerar aquilo que eu sou diante de você. Meu Deus, o que Deus é diante de você, meu irmão? Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Irmãos, a gente está diante de um cenário, de uma palavra que 10 anos atrás você olhava, no meu natural eu olhava: isso não vai dar em nada. Uma pessoa falando, ele, a Neide, eu, o pastor e a Neide, para um cenário que a gente vê hoje. Então não fique conformado com aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Dica de prova, meu irmão: não pense que é aquilo que está no teu bolso que vai te sustentar. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente vê muita ministração falando a respeito de quadro. Pinta um quadro diante de você, e o diabo, ele é especialista nisso. Você vai fazer uma coisa e não dá certo, vai fazer outra, não dá certo, vai fazer outra, você perde dinheiro. Irmão, levanta tuas mãos e diz: Pai, é você e eu. É você e eu. Qual a saída que você tem para nós? Você sabe que essas coisas, meu irmão, não é apenas, nós não falamos apenas para você ficar motivado ou dizer: olha, a ministração foi muito boa. Não, nós precisamos nos encontrar com essas coisas. Aleluia. Foi assim que nós chegamos aqui. O cenário que está diante de nós, ele não pode determinar nossa alegria.
Sabe, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Nessa minha ida para Águas Lindas, eu estava 3 horas da manhã nessa pressão diabólica, há 5, 4 anos atrás. Pode colocar em qualquer versão que você colocar aí, vai ser o mesmo fundamento. Sabe, irmãos, eu estava 3 horas da manhã na minha casa, a Josiane dormindo, eu não tinha esperança nenhuma de arrumar emprego, estava muito ruim, a minha vida estava um caos mesmo. E eu peguei essa passagem de Efésios 1:3 e coloquei na minha sala, lembro? Como hoje, né? O pessoal gosta de falar isso. Mas hoje eu estou muito melhor do que eu estava há 4, 5 anos atrás. Porque eu coloquei e eu cheguei nessa parte aí que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira coisa que eu vi é porque o nome de Jesus, de Cristo, ele está em cima e está embaixo. Não adianta você fugir, meu irmão, você está no meio da bênção. Não importa. E eu peguei essa passagem, coloquei, eu disse: Pai, se essa verdade aqui faz parte de mim, eu quero provar. Irmãos, eu estava tão sufocado com falta, com essa situação, que eu literalmente, Neide, eu falei assim: ou essa palavra funciona ao meu favor, ou existe alguma coisa errada. Por quê? Porque é agora que nós precisamos provar que Deus está nos assistindo. E nós sabemos disso, mas às vezes a nossa consciência, ela está tão voltada para a falta, para situações, que a gente não vê o que a palavra já fez por nós. E você sabe por que existem pessoas frustradas? É porque as pessoas são impossíveis de comprovar que a Bíblia, que a palavra fala a respeito delas. Irmão, graças a Deus, depois de uma semana, eu pude receber 2 indicações para emprego, e eu escolhi qual que eu ia estar. Tinha uma que era 5 quilômetros da minha casa, e tinha outra que era no plano piloto. Qual que eu escolhi? A que estava perto da minha casa. Mas o interessante é porque você comprova que realmente essa palavra funciona. Assim foi com a minha vida, eu não sei como é que vai ser na sua, mas o que eu tenho para falar para você é que a palavra funciona. Em todas as situações a palavra vai funcionar, meu irmão. O que vai determinar? A nossa confiança diante da palavra de Deus. Sabe, essa semana eu estava pegando algumas coisas para ler, e eu não sei porque eu lembrei desse livro. Você tem a foto dele aí? Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Só falar com a Nossa Senhora, a Neide, que ela faz o pedido para você. Tem um relato interessante aqui, o irmão Rega falando a respeito de um rapaz, que ele foi para um determinado país, e ele estava sendo suprido pelo país de origem dele. Ele tinha ido fazer missões, e Deus chega para ele e diz assim: olha, você precisa sair dessa congregação que você está e começar um trabalho. Mas ele disse: Senhor, mas é de lá que eu recebo o suprimento. Como é que eu vou para um país se eu sair daqui eu vou começar um trabalho que eu não conheço ninguém, como é que eu vou ser suprido? Aí tem um relato aqui, deixa eu ver se eu encontro, quero ler para vocês. Desse rapaz, o irmão Rega falando. Ele diz assim: não pense que não haverá provações. O fato de surgirem tarefas, de se acumularem provações e parecer que algo não está funcionando, não significa que a promessa não é verdadeira. Veja bem, Deus nem sempre acerta as contas ao chegar ao fim do serviço da semana, nem sempre paga no começo de cada mês, mas quero dizer-lhe que o Senhor realmente acerta todas as contas, mais cedo ou mais tarde, mas dia menos dia vem o dia do pagamento. O que é isso, irmãos? Confiança. A confiança, irmão, eu só lembro da história de José. José, independente do cenário que ele estava vivendo, vai ver o que Potifar fala a respeito dele. Ele diz: eu vejo Deus através
daquilo que você faz. E tudo que você coloca as mãos prospera. Irmãos, quando a gente vai olhar para esse cenário, a gente tem ali José, totalmente, numa situação totalmente contrária. Mas o que era a semente da provisão de José? A confiança em Deus. Uma posição de escravo, naturalmente para José, não tirou a confiança dele em Deus. Não é o que você é, não é o que você está vendo, é a confiança em Deus que vai fazer toda a diferença. Aleluia, é essa confiança. Meu irmão, não importa quem você é agora, talvez você está olhando para a sua carteira aí, para o seu bolso, e as provisões dos boletos estão chegando, não param de chegar. Não tira férias esse boleto, não faz nada. Boleto não para de chegar. E você precisa cumprir com o seu compromisso. Irmãos, a primeira coisa que o diabo vai dizer, ele vai levantar uma luz vermelha e dizer: ei, esse mês você não vai poder dar o seu dízimo. É a primeira sinalização. Mas nós já temos uma sinalização maior. Independente de qualquer cenário, independente de qualquer situação, o dízimo já está separado. Muito antes do pagamento do Pix ser feito. Muito antes, meu irmão. A confiança não está naquilo que a gente recebe naturalmente falando. A nossa confiança está no Senhor, no nosso provedor. É Ele que nos dá força para adquirir. Sabe, e uma coisa, meu irmão, que eu quero dizer para você, pega isso pela fé. Está chegando um tempo da gente ter uma consciência de pessoas prósperas, independente de cenário. Você acha que o próximo presidente vai fazer ou vai delegar alguma coisa daquilo que nós somos? Não, não importa quem vai ser. A nossa confiança está nele, meu irmão. Está em Deus. Independente de qualquer cenário, a nossa confiança está no Senhor. Sabe, o irmão Rega foi inspirado a escrever esse livro. É pequenininho, você lê em meia hora, 1 hora. Mas ele traz coisas grandiosas a respeito dessa confiança que nós precisamos ter em Deus. De cenários, eu acho interessante que ele diz: olha, não é você ser humilde para você andar com a sola do teu sapato desgastados ou alguma roupa furada. Sabe, isso não é humildade. Isso não é o conceito de humildade. Ah, ele é crentinho, ele precisa... Não, meu irmão. Por que a gente não eleva a nossa mente e dizer: Pai, as melhores coisas estão diante de mim. Ah, Senhor Jesus, nós precisamos viver isso que Deus diz que nós somos. Provérbios 3, tem a Bíblia Viva aí, eu achei muito interessante essa versão. Tem não, né? Mas quem tiver, se você puder acompanhar aí, deixa eu pegar aqui Provérbios 3, a partir do 5. Aleluia. Olha só o que diz Provérbios 3, nessa versão, Nova Bíblia Viva. Confia no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Essa, gostei. Tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Irmão, se eu perguntar quem quer ter sucesso, todo mundo vai levantar a mão. Mas é interessante que a gente precisa considerar aquilo que está acima, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. O 7 diz assim: não fique cheio de si mesmo. Isso é bom. Não fique cheio de si mesmo.
Pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Ah, irmão, não importa o que a gente é capaz de fazer. Ah, eu não vou olhar para mim e dizer, nossa, mas como eu fui inteligente agora. Mas a nossa sabedoria, ela é extraída da palavra. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Aí o 8, para fechar isso, ele diz assim: se você fizer isso, terá sempre saúde. Preste atenção. Você terá sempre, se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Agora você traz esse contexto de vida para a situação cotidiana que a gente vive. Porque nós ainda estamos no mundo ainda. Nós ainda temos o corpo. Nós somos sujeitos a estar não para ficar doentes. Mas tu acha que o diabo vai ficar contente com aquilo que a gente está fazendo para Deus? Situações vão aparecer. Mas ele diz, ei, não fique cheio de si mesmo. Coloca a tua confiança em Deus, meu irmão. Somente Deus, Ele vai te dar forças para você superar tudo isso. Aleluia. Sabe, não é interessante que todas as vezes que a gente nos coloca nessa disposição da palavra de Deus, situações vão aparecer? Ou é fácil, pastor, para o senhor estar diante de um trabalho desse? Situações vão aparecer para todo mundo, gente. Mas você sabe qual que é o diferencial? A nossa posição na palavra de Deus. É isso que vai trazer a confiança para nós, daquilo que nós vamos fazer e daquilo que nós somos em Deus. Uma pessoa cheia de si mesma, ela não vai enxergar aquilo que Deus faz na vida dela. É impossível. Mas agora, quando a gente nos coloca nessa disposição, seja diante de um cenário de um cachorro com a perna quebrada, meu irmão, seja diante de um cenário de falta de emprego, sabe, Deus nos assiste em todo momento. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é interessante? Quando eu superei essa parte do emprego, eu já contei aqui algumas vezes que eu estou numa empresa, eu dizia, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, uma outra porta, porque Ele tinha abrido uma porta e eu estava pedindo outra porta. A porta dentro da empresa se abriu, o gerente me chamou, olha, você vai fazer parte agora dessa outra área. E eu disse, muito obrigado, Senhor, você está abrindo uma porta. Meu irmão, quando eu cheguei diante desse outro cenário, para essa outra função, eu disse, Pai, não foi você que abriu, não. Ei, meu irmão, é necessário a gente ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. A gente precisa saber o que a gente está pedindo para Deus. Mas é interessante que uma coisa é certa, a palavra sempre funciona ao nosso favor. Aleluia. Lucas 6,38, eu gosto nessa versão na NVT, eu acho que a NVT tem aí, não tem? Glória a Deus. Olha só, isso também vai trazer uma consciência de confiança em Deus que nós precisamos ter. Dê e receberão. Lucas 6,38. Dê e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. A confiança nós precisamos ter em Deus, mas a atitude é de quem? A atitude é nossa. A mesma medida, a mesma capacidade de medida que a gente usar, sabe, nós vamos provar. Eu não sei como é que está a nossa vida de administrar essa questão de oferta, né? Porque dízimo a gente não precisa nem falar, porque já é algo certo que nós precisamos ter, um compromisso que a gente precisa ter com Deus. Sabe, é interessante aqui, a gente sempre fala a respeito disso, que a gente não sabe quanto que é o seu dízimo, a gente não sabe como é que você administra esse negócio de oferta na tua vida. Mas você sabe quem que sabe?
Deus sabe. E toda essa estrutura de provisão está justamente dentro dessa semente chamada obediência. E todas as vezes que a gente nos depara com a palavra de Deus, a gente vai saber que existe um socorro se assim a gente quiser. Mas na verdade não é um socorro, é um resultado da nossa obediência. A gente não faz com Deus uma questão de troca. Não. A gente age pela obediência, alinhando o nosso coração com a palavra de Deus, e a gente é assistido pelo seu suprimento. Aleluia. Você quer ser promovido no seu trabalho? Mas cuidado, tá? Para depois não falar aquilo que eu falei. Diante de qualquer cenário, a palavra de Deus, ela sempre vai ter razão. Não importa, irmão, não é aquilo que a gente tem, que a gente está passando, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Efésios 1:3 diz o quê? Que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Mas só que a gente vai para esse contexto nosso, de todo dia. O que a gente tem? Trabalho. Sabe, irmão, nós estamos sendo assistidos por Deus, na nossa obediência diante da palavra dEle. E é interessante que o irmão Reiga, ele traz esse conceito dessa vida de miséria. A Bíblia diz, lá em Gálatas 3, 13 e 14, que existia uma maldição na lei que estava pobreza e doença. Você sabe, questão de prova. Você sabe o que Jesus fez com essa maldição? Ele aniquilou ela da nossa vida. Às vezes eu ouvi o pastor falar assim: olha, nós não somos depósitos de doença. Em algumas ministrações ele falava isso. Aí eu via a Josiane às vezes ficava doente, o Christopher às vezes ficava doente, a Emily. Eu disse: existe alguma coisa aí que eu pulei a página da Bíblia, porque tem situações acontecendo. Mas quando eu comecei a entender que o nome de Jesus está acima de toda e qualquer doença, meu irmão, o que nos priva da gente viver essa vida de saúde divina é somente a nossa posição em Cristo. Diante desse cenário, é somente essa posição que nós precisamos ter, diante da palavra de Deus. Eu sou curado, Ele já levou todas as minhas doenças. Sabe, a Bíblia diz que Ele foi pendurado no madeiro, Ele se fez maldito no nosso lugar. Gálatas fala isso. Sabe, se a gente não tiver essa posição para assumir isso que Jesus tomou de nós, irmão, vocês sabem por que nós somos abençoados hoje? Porque Abraão, através de Abraão, foi concedido para ele essa bênção, sabe, mas chegou até nós. Por quê? Por graça e favor, através da obediência de Jesus. Se esse cenário não nos convencer daquilo que nós temos em Deus, irmãos, a gente vai sempre olhar para esse cenário e dizer: a gasolina está cara, a carne está cara, o feijão está caro, ixi, leite nem se fala. Mas não é muito mais fácil a gente olhar para a palavra de Deus: ei, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu mudo o cenário, a minha obediência vai gerar um conforto que eu quero para mim. Olha o que está escrito lá, Provérbios: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ou a nossa vida financeira, meu irmão, você vem dizer que às vezes não tira a nossa paz, ou quer tirar a nossa paz, sabe, mas o cenário é nós que vamos mudar. A nossa possibilidade de prosperar, ou de nos tornar, sabe, um grande pilar para a igreja, para dizer assim: pastor, está aqui, como é que é o nome daquele papel que compra o terreno? A escritura do terreno. Sabe, irmãos, talvez isso fica longe de nós, mas nós não estamos debaixo de uma palavra de obediência. Você sabe o que vai fazer a diferença? Somente a posição que nós nos colocamos para isso. Nós vimos agora, sabe, eu acho que aqui ninguém
compartilhou um vídeo de um endemoniado, falando a respeito de política, que ia ser isso mesmo, falando que a igreja vai chegar ao fim. Sabe, eu vi algumas pessoas compartilhando aquilo, trazendo a compreensão. Olha, está vendo como existe mesmo, não sei o quê. Irmão, por que a gente vai dar ibope para isso? Sabendo quem nós somos. Sabe, pessoas crentes compartilhando isso, alcançou não sei quantos mil views, que alcançou não sei quantos milhões de pessoas. Agora o cara está em todo canto falando besteira. Por que nós vamos compartilhar esse tipo de coisa? O que a palavra diz? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós vamos nos dar o trabalho de estar dando mídia para o diabo? Irmãos, é muito fácil da gente estar numa posição de cristão, daquilo que Deus diz que nós somos. Mas agora trazer uma calamidade apresentando algo que a gente já sabe. O que tem no mundo, irmão? Quem governa o mundo? A gente não já sabe disso? Não é isso que a gente fala a respeito da fé? Se você sabe que está faltando lá na tua casa, você vai sair gritando para os quatro cantos: está faltando, está faltando. Se você não está vendo o cenário, o que a gente vai fazer? A gente vai falar contra aquilo. Hoje falta, mas amanhã eu tenho. Não é muito mais fácil você olhar para um satanista e colocar, dizer assim: Pai, em nome de Jesus, ele vai se converter à tua palavra. Acabou. Em vez de você estar trazendo a compreensão, dizer: nossa, olha, o mundo vai mesmo, está perdido com esse cenário. Irmãos, ou nós mudamos a nossa posição, ou a gente vai ser mais um que vai trazer mídia para o Satanás. Vamos parar de compartilhar essas coisas, meu irmão, pelo amor de Deus. E eu ainda fiquei assim, porque um pastor sabe que eu ouço as ministrações dele. Ele pegou, eu entendi, sabe, mas na hora eu disse: eu não vou fazer isso. Irmão, na hora que a Josiane manda uma notícia para mim, ela primeiro manda para mim, ela não manda para ninguém. Porque lá em casa eu já sei, eu olho nos grupos. O que você compartilhou? Você sabe se isso é verdade? Qual a fonte disso aí? Aí ela: olha, moço, você viu aqui o que aconteceu lá no... De onde é a fonte? Ah, está no G1. Eu disse: desconsidera. Porque a nossa pátria, irmãos, ela precisa estar bem firmada no nosso coração a respeito dessa palavra que a gente está ouvindo. E você entende que isso é sério, que a gente está fazendo com a palavra de Deus? Quando a gente diz: ei, abre a tua boca e fala contra o sistema do mundo ou qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, é isso que nós vamos provar. Como é que a gente prova de milagres? Falando a palavra, se sustentando na palavra. Não importa o que aconteça, a nossa posição está em Cristo, nós estamos firmados nele. Irmão, mais uma vez, deixa eu falar isso para você. Não deixe esse cenário separar você. O pastor falou a respeito disso. Cenário de política, não deixa isso te paralisar, meu irmão. Eu fico falando lá no serviço: vai ser assim, mas só para achar graça, porque eu sei qual é a minha posição, eu sei como mudar uma situação. Pode não mudar para o mundo, mas dentro de mim muda. Dentro de mim vai mudar. Eu já vivi isso, meu irmão. E todas as vezes é a mesma coisa. Se a gente não tiver essa posição de dizer: Pai, a tua palavra diz que eu sou abençoado, e o nome de Jesus está em mim, então se eu abrir a minha boca e falar, eu vou ver um resultado. Então o cenário não vai ser ele que vai ditar as regras da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Sementes de fidelidades.
A nossa confiança em Deus é uma semente, meu irmão. E o terreno fértil é o nosso coração. Ou a gente se aposta dessas verdades. Mas eu quero estar aqui para a gente ver a conquista do nosso terreno, meu irmão. Nosso terreno próprio. Para a gente poder entrar nesse novo cenário. E vocês sabem o que é mais legal? Porque eu já vi essas coisas acontecerem. Eu sei que a palavra, ela traz isso para nós. Mas tudo depende da nossa posição nela. Tudo vai depender da nossa posição, da nossa firmeza, do nosso caráter, da nossa confiança que a gente tem em Deus, de como nós conduzimos a palavra de Deus. Sabe, às vezes eu olho para as cadeiras, tem cadeira vazia. Meu irmão, isso não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Você sabe que em 2010 eu não gostava de ler livros. Rapaz, e quando eu comecei conversar com o pastor, a primeira coisa que ele me indicou foi livros, né? Para ler. Eu disse, meu Deus do céu, eu não gostava mesmo, meu irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso para você. E rapaz, pensa uma coisa difícil, era eu começar a ler, me dava sono. E o primeiro livro que eu li do irmão Rei foi Seguindo os Planos de Deus, né? Aquele livro é maravilhoso, se você puder ler. E eu comecei a ler e rapaz, de alguma forma você precisa começar, meu irmão, seja gostando ou não, porque você vai ter que ler. Se você quer estar junto conosco, você precisa ler, você precisa gostar de ler, e fazer resumo, e por sinal, e por sinal o meu já está feito, não sei nem porque que eu não enviei ainda, mas eu já li, está lá. Mas é interessante porque essas coisas pegam, meu irmão, você precisa estar perto de pessoas, sabe, e é interessante que hoje uma pessoa chega perto de mim e diz assim, eu não gosto de ler, eu disse, esse está longe do propósito, está fora da visão. Mas quando a gente começa a estar perto, a gente começa a ouvir coisas diferenciadas, e você começa a estar dentro dessas possibilidades de Deus usar você, meu irmão. Se você não gosta de orar em línguas, se você estava fora da visão, você gostar de ler, sem falar em outras línguas, você está fora do arraial. Mas é interessante que essas coisas, elas vão nortear a nossa vida, elas vão dirigir aquilo que a gente está experimentando. Quando eu saí de Águas Lindas para cá, eu falei 3 coisas. Eu disse, pai, eu preciso quitar o meu carro que tinha sido roubado. Eu precisava, tinha 3 coisas, e antes de eu sair, eu vou dar essa dica para você. Você está pronto? É muito sério. Isso. Eu tinha ouvido um ministro lá em Taguatinga que ele dizia assim, olha, escolhe 3 coisas que você diz que é impossível para você conquistar. Eu tinha 19 mil do meu carro para ser quitado, eu não tinha dinheiro, estava desempregado, como que eu ia quitar o carro? E ele disse, apenas ria dessas situações que você sabe que você não consegue, você não tem recurso, porque se você tiver, você vai lá, paga e está tudo resolvido. Sabe, eu estou contando a minha história e funcionou para mim, beleza? Aí você fica com as suas indagações. Uma risada, 2 risadas, ha, 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 ha. Eu disse, não, isso aí. E eu comecei a fazer isso, aí consegui quitar o carro. Aí eu disse, funciona. Aí eu consegui resolver essas 3 coisas que para mim pareciam impossíveis, através de, pensa numa coisa cara,
porque mexe com o cenário mental nosso. É impossível. Quem te assiste, meu irmão? É impossível para quem? Para quem não tem um pai que nós temos. É por isso que às vezes um ou então falar em outras línguas dentro do ônibus, sabe, foge da tua percepção natural, mas porque tem que fugir mesmo, é espiritual, meu irmão. Um debaixo de uma autorização divina de Deus vai pagar tuas contas. Aleluia. Eu estava indo nessa 070 aqui eu tenho história. Nessa 070 aí, principalmente quando acontece, eu falo o seguinte: quando tem um cheiro de acidente lá na barragem, pronto, você pode ligar e dizer assim: olha, vou chegar 10 horas em casa, porque não tem, se você sair 5 horas da tarde, já era. A não ser que venha um drone e pega você. Sabe, eu encostei o carro e comecei a falar em outras línguas. Sabe, estava passando por essa situação financeira. Pensa um negócio mesmo, vivendo de cesta básica da igreja. Isso não é pecado, amém? Eu passei por isso, mas hoje, graças a Deus, a gente vai no mercado e diz assim: olha, vamos comprar tal coisa, vamos levar para a assistência social da igreja. E se você está aqui nessa situação, meu irmão, passando, veja bem, passando por essa situação, é o Fran que é o responsável? Então pronto, fica de pé, Fran. Se você estiver passando por essa situação, sabe, meu irmão, não fique passando necessidade, fala com ele. Amém? E eu vivi isso, as pessoas chegavam lá em casa com essas provisões, e graças a Deus por esse mantimento que a gente tinha ali nos assistindo, e como isso é válido dentro de uma igreja, porque igreja não é só isso que nós estamos fazendo aqui, é assistência social também, puxando você para perto, dizer assim: meu irmão, ei, você não está só não fique trancado aí não, meu irmão, olha, tem um telefone da igreja aí, liga aí para a secretária aí, bora se envolver com isso. Foi apenas um período, sabe, eu fui muito bem assistenciado. Encostava meu carro e começava a falar em outras línguas. Meu irmão, deixa eu te perguntar isso, quem já fala em outras línguas aqui? Quem já foi batizado no Espírito Santo aqui? Quem já foi? Todo mundo. Agora uma outra pergunta, eu quero que você levante a mão também, se for verdade. Você já falou em outras línguas e você conseguiu interpretar aquilo que você estava falando? Amém. Tem pessoas aqui que precisam experimentar isso. Sabe, Fran, eu estava ali debaixo de uma falta. Eu disse: Senhor, não foi para isso. Eu estava sendo assistenciado pela igreja, mas eu disse: Senhor, não foi para isso que você me chamou para cá. Eu agradeço, muito obrigado pelas vidas, pelas pessoas, mas não foi para eu viver dessa maneira que você me chamou para cá. Aí foi num momento que eu passei de nível. Eu estava falando, aí de repente chegou esse texto de Efésios 1:3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas ele foi além. Eu vou falar exatamente como aconteceu. Eu entrei na minha casa, era como se Jesus estivesse me esperando lá, pegou na minha mão e disse: olha para o teu armário, está faltando. Eu disse: está faltando, eu nem vou abrir a porta, porque eu sei que está faltando. Ele disse: essa é a consciência. Duas coisas que eu quero, né? O pessoal tem essa questão de chaves, né? Duas chaves que eu quero falar para você essa noite. A primeira: Deus é o teu provedor, não importa o cenário. Ele disse: a mesma percepção que você sabe que está faltando, você tem toda a certeza que está faltando, você precisa olhar para mim como teu provedor com essa mesma certeza. Ok. A segunda chave: você precisa saber ouvir o Espírito. Você precisa aprender isso. Você precisa estar consciente que você sabe identificar a voz do Espírito Santo dentro de você.
E isso vai te trazer compreensão daquilo que você precisa, meu irmão. Sabe? E como é que você vai fazer isso? Praticando aquilo que a gente tem ensinado aqui. Você precisa orar em outras línguas. Você precisa se encher desse poder. Amém? Glória a Deus. Bem no livro de Malaquias 3:10, ele fala a respeito dessa parte de trazer todos os mantimentos para a casa do Senhor. Não fala a respeito disso, Malaquias 3:10, a gente fala muito a respeito disso em oferta. Mas eu quero falar para você o seguinte, irmãos, essa confiança de você trazer, ela tem que brotar dentro do teu coração como uma provisão natural, não como uma obrigação. Não é a respeito disso que a gente fala aqui, mas a respeito de você alinhar o teu coração com aquilo que Deus diz que você é capaz de provar. Por quê? Nós vimos agora, irmão, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção, mas talvez não é isso que a gente está vivendo. Mas é impossível da gente viver? Não, porque quando a gente vai passar um 23, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Está faltando? É passageiro. Nós não vamos ficar dessa forma. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Nossa confiança está no Senhor.